Está saindo. Vê se tá saindo um áudio aí. Está de boa. E aí pessoal, tudo bem? Você que tá chegando nessa live, já fica por aí com a gente. Daqui a pouco a gente já vai dar início. Tô só separando aqui uma palavra pra gente falar hoje, para que a gente possa desfrutar e se deleitar dela hoje. Continue aí com a gente. Daqui a pouquinho a gente já começa. Deixa só o Instagram enviar para o máximo de pessoas aí. Se você puder também, já compartilha essa live, que eu tenho certeza que vai ter algo muito interessante aqui, direto do coração de Deus para vocês. Em nome de Jesus. Isso é bem legal, porque para mim esse Senhor está falando no meu coração. Eu tenho certeza que vai falar hoje vocês também. Em nome de Jesus. Pessoal, se você... Daqui a pouquinho aí o pessoal começa a entrar. E aí enquanto isso eu já vou começar a falar aqui, que aí depois eu vejo se a gente vai deixar salvo ou se a gente vai editar para depois soltar alguns cortes. Mas algo interessante no caso, hoje eu tive a oportunidade, né, mais cedo pela manhã, de dar um trato no cabelo. E aí naquele momento ali que a gente estava conversando, parando um pouquinho para trocar uma ideia, o meu barbeiro simplesmente fez uma pergunta muito interessante, né? Ele falou: Yuri, o que é mais difícil? Começar ou persistir? Qual é a parte que é mais difícil no caso? E algo que me chama a atenção é porque realmente ali aquela pergunta me fez refletir muito. E algo que é interessante sobre essa pergunta é que você precisa entender que o começo ele é árduo, porque você não sabe muitas das vezes como começar. Você não sabe muitas das vezes como dar o ponto de partida, seja independente de qualquer área, mas você meio que cai numa dependência. Ou você estuda, ou você pesquisa sobre, enfim, você tem meios para que isso aconteça. Mas algo que eu acho interessante é porque o começo ele é incrível, ele é legal. Mas algo mais interessante ainda é o poder da persistência. E a persistência, ela é independente da área que você esteja ou estação que você está passando. Todo mundo precisa persistir em algo. Por exemplo, eu sou casado, então eu preciso persistir no meu casamento. Eu tenho um filho, eu preciso persistir na criação do meu filho. E existem certas coisas que são inegociáveis em persistências. Por exemplo, existem coisas que realmente, de fato, são extremamente necessárias a gente persistir e investir energia nisso. Mas algo que não é tão necessário assim é quando a gente encontra coisas que botamos energia naquilo quando na verdade deveríamos dar outro tipo de foco ou nem dar foco, no caso, para isso que a gente perde tempo gerando energia. Exemplo. A gente vai ver hoje Lucas 13:10.
Presta atenção nisso aqui, cara, que eu acho que vai falar o teu coração assim como falou o meu. Alguém vai ser tocado por essa mensagem. E eu espero que seja você. Lucas 13:10 vai dizer. Fala a respeito de uma cura no sábado, né? Certo sábado, Jesus estava ensinando numa sinagoga. E chegou ali uma mulher que fazia 18 anos que estava doente, por causa de um espírito mau. Ela andava encurvada e não conseguiu se endireitar. Quando Jesus a viu, ele a chamou e disse: Mulher, você está curada. Aí pôs as mãos sobre ela, e ela logo se endireitou e começou a louvar a Deus. Mas o chefe da sinagoga ficou zangado porque Jesus havia feito uma cura no sábado. Por isso disse ao povo: há 6 dias para trabalhar, pois venham nesses dias para serem curados, mas no sábado não. Então o Senhor respondeu: Hipócritas, no sábado qualquer um de vocês vai à estrebaria e desamarra o seu boi ou o seu jumento, a fim de levá-lo para beber água. E agora está aqui uma descendente de Abraão que Satanás prendeu durante 18 anos, porque é que no sábado ela não devia ficar livre dessa doença. Os inimigos de Jesus ficaram envergonhados com essa resposta, mas toda a multidão ficou alegre com as coisas maravilhosas que ele fazia. Irmão, olha algo interessante que a gente vê aqui. Lucas 13:10 tem algum ponto muito importante que a gente precisa entender. Jesus dá alguns dados especificamente, no caso, sobre a cura que ele fez nessa mulher. Primeiro, ele diz que por 18 anos essa mulher ficou aprisionada sobre essa doença. E ele diz também que por 18 anos Satanás aprisionou essa mulher. Outro dado interessante que ele diz que todos os dias, os 6 dias, nós trabalhamos. Ok. E ele vai dizer também hipócritas, ou seja, a pessoa que diz algo, mas não executa o que fala nem o que ensina. Aí ele chama de hipócrita o que estava indagando ele por que ele curou no sábado. Então a gente tem alguns dados muito importantes aqui. Primeiro, que essa mulher, no caso, ela já por 18 anos, ela padecia, ela andava, Jesus disse que ela andava reclinada, no caso, ou seja, encurvada, ela não tinha uma postura, e gente sem postura, cara, é incrível, você anda sempre com a cabeça para baixo, você não consegue fixar teus olhos naquilo que realmente importa, sabe? É quando a vida perde o brilho e você se inclina à situação. Então, algo que é interessante no caso, né, é percebermos a ação que Jesus está. E aí, no meio desse debate, as pessoas indagam, e muitas pessoas, no caso, discutem por causa do sábado. Que o sábado não é lícito, que o sábado deve ser guardado, que o sábado isso, que o sábado aquilo. Cara, em uma das discussões, no caso, que a gente parou um pouco para discutir na hora que eu estava cortando meu cabelo de manhã, foi justamente sobre isso. Você sabe quando a humanidade está começando a se perder? É quando ela para se importar na própria vida e quer cuidar da vida dos outros. Jesus, quando ele está falando sobre o sábado, ele não quer que... É interessante porque na palavra dele ele diz que o sábado não foi criado para mim e para você. Mas nós fomos criados para desfrutar do sábado. E a gente, muitas das vezes, temos endeusado muitas coisas, no caso, e substituído elas pelo lugar que jamais deveríamos ter dado. Exemplo. O que é melhor, no caso, no sábado? Como ele fala, né? A gente muitas das vezes se consagra num certo período, num curto período de tempo ou por alguma coisa. E a gente quando está ali no meio de uma consagração, guardando nosso dia, seja ele qual for, se você guarda o sábado, amém. Se você não guarda, amém também.
Mas algo que eu acho interessante é porque Jesus está falando que eles faziam outro tipo de coisa, mas eles se achavam santos e protetores do sábado. E Jesus diz: o que há de mais valor nisso? Se guardar o meu sábado ou libertar alguém que por 18 anos está preso sob o domínio de Satanás? Cara, não é muito diferente o contexto do que a gente vive hoje. Hoje, muitas das vezes, cara, existem países perseguidos que agora não tem mais oportunidade de pregar o evangelho como a gente está fazendo aqui agora. De fazer uma live e falar sobre Cristo, falar sobre Jesus. Muitas das vezes a gente, sabe, negligencia a liberdade que temos nos dias de hoje. E muitas das vezes, quando a gente tem uma postura e quando a gente tem um caminho ao qual percorrer e seguir, a gente muitas das vezes não valoriza. Muitas das vezes a gente, assim como Jesus, cara, a gente no meio do caminho, no meio de uma cura, no meio de uma palavra, no meio de algo que o Senhor colocou no teu coração, a gente vai lá e geralmente a gente desiste por causa das vozes externas que acontecem. Sabe, algo que é interessante, que você precisa fixar na tua mente, irmão, é que você foi feito para o sábado, não o sábado foi feito para você. Sabe, você tem um valor inestimado, irmão, que você precisa entender o valor que você tem. Você precisa entender o quanto que Deus foi capaz de te amar. Eu não consigo mensurar esse amor, eu não consigo te explicar o quanto que esse amor é valioso sobre nossas vidas. Porque por mais que eu tenha um filho de 6 anos, o Sam, 6 meses, o Sam, cara, ele é, sabe, ele é minha joia rara. Mas tem uma questão também, cara. Ele não pode tirar o lugar que só Deus precisa pertencer ao meu coração, sabe? E mesmo com tudo isso, eu não consigo imaginar entregar o meu filho por alguém que não tem laços comigo e nem me passa pela cabeça que mesmo que eu tenha laços, entregar ele por alguém. E sabe, Deus não hesitou, Jesus não hesitou quando ele sabia do plano do Pai e mesmo assim aceitou o plano sabendo que tinha que ir como ovelha, sabe, ao matadouro, calado, e mesmo assim insistiu na missão que tinha. Talvez hoje essa palavra, esse momento que a gente está tendo aqui, seja para você insistir. Talvez seja um momento e tal, e eu tiro isso como, eu me coloco isso como próprio exemplo mesmo, sabe, para insistir em coisas que realmente vão dar certo. Eu tô insistindo em fazer essa live, tudo deu errado aqui, a criança do nada acordou, o microfone não prestou e tal, e cada vez que foi dando mais errado, mais algo gritava no meu coração: faz, executa, não para. E não existe nada melhor, irmão, do que quando a gente literalmente descansa no Senhor e entrega aquilo que precisa ser entregue. Não existe nada melhor, irmão, do que você executar aquilo que Deus colocou no teu coração e não um homem. Não existe nada mais prazeroso, irmão, do que você acordar e dormir, encostar sua cabeça no travesseiro e saber que você fez tudo que poderia fazer, que estava dentro do teu coração. Já de uns dias pra cá, no caso, eu tenho colocado no meu bloco de notas do telefone, né? E eu coloco as atividades que eu tenho que fazer durante aquele dia, porque a idade chega pra todos e tá cada vez mais piorando a cabeça. E aí, o pior é que a minha esposa também tá ficando do mesmo jeito. E aí ela me pede pra lembrar ela das coisas que eu não consigo lembrar nem pra mim. Mas é assim. E aí a gente coloca no bloco de notas e aí tem desenrolado mais. Irmão, não existe satisfação maior do que você colocar um ok numa tarefa que você tinha que executar. Deixar filho na escola, comprar merenda, comprar almoço, faz isso, faz aquilo, resolve isso com o funcionário, reunião, tem compromisso na rua, faz isso e aquilo. Irmão, uma tarefa ali, um check, 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 check. Você pegar e ir lá e falar concluído, 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 concluído. Irmão, vai chegar um dia também que Jesus vai querer pegar o teu bloco de notas dos dons e talentos que ele te entregou e falar: e aí, você concluiu?
Porque, irmão, de fato eu tenho uma mensagem e ela não é minha. E se eu não entregar essa mensagem, eu falhei com o meu propósito que Deus confiou no meu coração. Eu tenho vergonha assim como você. Eu tenho dúvidas e incertezas assim como você. A única diferença é que mesmo com elas, eu não me calo. Mesmo com todas as coisas que eu acho no meu coração, eu não tô parado. Que nem eu costumo brincar, no caso, com meus amigos, cara, a água parada dá lodo. Quando algo fica parado, irmão, nada vai pra frente. Você precisa de progresso, você foi feito, sabe, no ventre, você foi feito, desejado, com algo específico, um propósito desenhado pelo céu sobre sua vida, irmão. Você não é à toa e não está à toa nessa terra. Você pode achar que você não foi planejado pela sua mãe, pelo seu pai, mas, cara, Deus te desejou e confiou Ele aonde você foi colocado. Talvez, irmão, você está olhando muito para você. Talvez você ache que a sua vida é baseada sobre as suas vontades, os seus desejos. Irmão, talvez Deus te colocou numa família que não seja tão estruturado para a partir de você, sabe, ser um agente de transformação e quebrar cadeias que seguravam, sabe, amarras que seguravam a tua família há décadas, há séculos passados, sabe, sobre teus avós, sobre teus bisavós. Talvez você foi enviado para essa família onde você nasceu, onde você foi inserido, onde você foi colocado, irmão, não por um acaso, não por uma maldição, não porque você, sabe, não tem sorte, não, que isso, irmão. Você foi colocado aí, cara, exatamente onde Deus quis, para você ser um agente de cura, para você ser um agente de transformação, para você levar a palavra do evangelho para dentro da tua casa. Irmãos, tem coisas, cara, que eu me chateava com meu pai, com a minha mãe, mas hoje eu não fui ganho para Cristo, eu não me apaixonei por Cristo por causa de algum parente meu que pregou. Mas hoje, embora eu não tenha sido ganhado por algum parente, hoje prego o evangelho para aqueles que não pregaram para mim. E a responsabilidade está sobre mim, irmão, porque foi me posto uma necessidade, como Paulo disse, foi me posto uma necessidade de pregar o evangelho. Irmão, quando você conhece o verdadeiro evangelho, você não consegue mais ser livre para as coisas desse mundo. Irmão, Paulo chega a dizer, cara, que escravo sou, mas estando livre, eu me sinto aprisionado pelo amor que conheci de Cristo. Cara, quando você conhece o amor de Cristo, você se sente literalmente aprisionado mesmo estando livre. O problema é esse, cara. O problema é que hoje o que te aprisiona, cara, são coisas, sabe, que não te preenche, que não te gera vida, que não te gera, sabe, uma persistência em coisas boas, cara, que realmente faz sentido, que realmente vale a pena viver. Sabe, esse teu desânimo, essa vontade de morrer, de desistir das coisas. Sabe, esses planos que você não sente vontade de executá-los, de ir até o final, de cumprir isso com maestria, com toda dedicação, amor, carinho, vontade de acordar e vencer. Sabe por que você não consegue fazer isso, irmão? Porque você está vivendo os próprios sonhos. E a Bíblia fala, cara, tudo aquilo que não consagre os teus planos ao Senhor e eles darão certo. Irmão, um plano só dá certo se tá no meio do teu propósito. Você precisa descobrir o teu propósito, irmão. Você precisa descobrir no que você é bom. Você precisa descobrir, cara, o que você nasceu para fazer, qual o teu dom, qual é o teu talento. Irmão, se for pregar, pregue com maestria. Se for para louvar ao Senhor, como eu queria, irmão, poder cantar de uma forma digníssima. Como eu queria poder tocar um violão, sabe? Tenho violões aqui em casa, mas não consigo tocar. Irmão, como eu queria expressar minha gratidão, meu amor que sinto por ele, cara.
Porque, irmão, se tem alguém que necessita da graça e da misericórdia dele, sou eu. Se tem alguém, cara, que precisa, sabe, constantemente estar aos pés de Jesus e pedindo pela misericórdia dele, sou eu. Se tem alguém, irmão, que precisa de conserto, sou eu. Como a gente leu na palavra, cara, quando você começa a olhar demais para a vida do teu próximo, você esquece de olhar para a sua vida. E quando você foca na vida do teu próximo, você esquece de melhorar como pessoa para você mesmo. Sabe quando o evangelho, a religião, na verdade, o evangelho traz vida, o evangelho é salvação, o evangelho é leve, o evangelho é a coisa mais gostosa que eu já desfrutei e provei na minha vida. Mas a religião não, a religião sufoca, a religião mata. E sabe qual foi o problema? Quando a gente deixa de colocar Cristo no centro de todas as coisas e começa a colocar a religião, somente os ensinamentos, somente, sabe, a questão de algo que a gente lê, mas não pratica. Vou te dar um exemplo. Quando começou a dar problema nas coisas, foi quando a gente a Bíblia fala sobre o adultério, a gente olha para o cara que adultera, mas de vez levar o amor, a graça e a misericórdia como Cristo te levou quando te conheceu, a gente leva o julgamento somente. A gente leva um evangelho que a própria pessoa recebe como se não tivesse saída alguma. Irmão, se já está sem saída, para que você precisa ainda colocar uma barreira a mais para aprisionar essa pessoa nesse lugar? Que você seja um agente de paz, que você seja um agente de cura, que em você as pessoas enxerguem alívio, como um dia você enxergou em Cristo, que em você aponte como um farol, um caminho para qual percorrer, assim como um dia te apontaram para você se aproximar do Evangelho e cumprir o ID da palavra do Senhor. Que você seja leve, cara, que você transborde daquilo que Ele tem colocado no teu coração. Essa live ela foi feita sem programação, eu ia falar sem vontade, mas não tinha como eu apertar o play se não tivesse vontade. Mas eu acredito, irmão, que alguém vai passar por aqui e vai ver essa live e vai ser tocado. Não porque eu estou falando, não porque eu ministrei algo aqui nessa live, não. Mas porque o sentido de tudo isso é Cristo, irmão. E Jesus vai te encontrar onde você estiver. Jesus vai transformar, cara, a tua mente. Jesus vai transformar teu casamento. Jesus vai transformar, irmão, tudo que você faz, tudo que você toca, onde você pisa. Jesus vai transformar, irmão. Algo que eu acho lindo no Evangelho de Deus é que aquilo que você está, onde você está vivendo, cara, não pode piorar. Quando Jesus entra no lugar, tem que melhorar. Tem que melhorar sua finança, tem que melhorar sua casa, tem que melhorar seus filhos, tem que melhorar seus planos, tem que melhorar suas ambições. Ambições não somente de bens materiais, mas ambição, sabe, cara, de valorizar tua casa, valorizar teus planos, teus sonhos, teus projetos. Se valorizar, irmão, porque ninguém consegue amar o próximo se não amar a si mesmo. Então, cara, que em nome de Jesus essa live, cara, possa chegar e tocar o coração de pessoas que realmente necessitam do refrigério do Senhor. Me permita orar agora por você, Pai. Eu oro agora, Pai, declarando sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, Pai, agora que assiste isso, Pai. Que ela venha como flecha em seu coração e sua mente. Quebra grilhões, Pai, sobre a mente dessa pessoa, sobre a mente, Pai, dessa pessoa que possa estar aflita, desesperada, Pai, que ela possa achar em Ti conforto, que ela possa achar em Ti vida, que ela possa achar em Ti, Pai, cada vez mais, Pai, uma palavra, Pai, de destino, mas também de chegada a viver uma vida transbordante, uma vida debaixo do propósito, uma vida debaixo de uma clareza que só o Senhor tem, que só o Senhor possui. Pai, instrui essa pessoa no caminho que se deve andar. Guarda o seu coração, guarda a sua vida, sua mente. Pai, que ela venha em nome de Jesus, Pai, se apaixonar pelo Teu Evangelho. Ter um encontro genuíno, verdadeiro com a Tua Palavra, com o Teu poder, em nome de Jesus, Pai. Nós declaramos, Pai,
fazemos votos de paz, Pai, sobre a minha casa, sobre aonde chegar essa live, Pai, em qualquer hora do dia ou do ano, que em nome de Jesus, Pai, essas pessoas sejam completamente transformadas. Valeu, pessoal, uma boa noite e um bom descanso.